Olá, eu sou a Carla Benevides e no programa Argumento de hoje nós vamos falar sobre o projeto que cria a Lei Paulo Gustavo. A proposta determina que a União repasse 3 bilhões e 800 milhões de reais para estados e municípios aplicarem em ações de socorro ao setor cultural. Essa proposta já foi aprovada pelo Senado e pela Câmara, mas como foi alterada pelos deputados, volta agora para uma nova análise dos senadores. O autor dessa proposta é o senador Paulo Rocha, líder do PT, que é com quem a gente conversa a partir de agora. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Argumento. Eu agradeço, estou à disposição. Senador, antes de entrar nas mudanças que foram feitas pela Câmara dos Deputados, eu queria que o senhor relembrasse para os nossos telespectadores o que prevê exatamente esse projeto e que foi criado no momento, assim, que foi apresentado no momento de dificuldades do setor cultural que sofreu muito com essa pandemia, não é isso, senador? Primeiro, é fundamental dizer que todos os setores organizados da sociedade conquistou algumas coisas perante o governo e perante o orçamento. É o caso do Fundo Nacional de Cultura, é uma conquista do setor. Portanto, este fundo é do setor, é apenas gerido pelos governos. Como o governo central, o governo Bolsonaro, segurou este fundo e num momento difícil para o setor cultural, que foi o período da pandemia, né, acabou trazendo consequências graves para o setor, e inclusive de desemprego, como todos os outros setores. Então é fundamental compreender. O projeto é simples. Há no governo federal um fundo de 4,3 bilhões de reais. O que é o projeto? Ele apenas transfere para o governo estaduais e os governos municipais a aplicação deste fundo. Naturalmente, cumprindo lá uma tabela que corresponde mais ou menos ao FPM, as transferências de fundo para os municípios, que é conforme a população deste projeto. Então, por exemplo, para dar o exemplo do meu estado, né, deste fundo, o estado do Pará teria para o governo do estado cerca de 92 milhões de reais. Quer dizer, é um orçamento importante para a Secretaria de Cultura de lá. Assim como também mais 72 milhões que é distribuído para os municípios conforme o tamanho da população. Significa que é um socorro emergencial para o setor da cultura neste momento de pandemia. E quais foram as mudanças que foram feitas na Câmara? Eu queria que o senhor falasse também da possibilidade, se elas devem ser mantidas aqui ou se elas devem sair dessa proposta. Não, então, o pessoal precisa entender que nós funcionamos no país chamada bicameral. Portanto, os projetos têm que ser aprovados nas duas casas, no Senado e na Câmara. Um projeto que inicia no Senado vai para a Câmara, se houver modificações lá, volta para o setor de origem, no caso aqui foi o Senado Federal. Fizeram duas emendas. Uma emenda que mexe com a redação, mexe com a questão de GLBTs, e a outra que obriga, que diz que o governo federal diz o que é que o município ou o estado deve priorizar. Bom, nós devemos apenas entrar em votação aqui no Senado Federal, a casa de origem, de que se a gente concorda com a emenda ou não, ou se mantém o que foi aprovado no Senado. Eu estou costurando isso, estamos dispostos a aceitar uma redação que resolva essa questão de que a cultura ela não deve ter discriminação com o setor A, B, nem racial, nem questão de gênero, nem questão de religião, etc. Portanto, a gente pode fazer uma redação capaz de atender, digamos assim, as mudanças que a Câmara quis fazer sobre isso. Agora, a outra emenda, que é o governo federal que vai dizer qual é a prioridade, aí nós vamos levantar a questão da inconstitucionalidade, porque os entes federativos eles têm autonomia perante os seus planos de governo, perante as prioridades
conforme o governo local diz. Portanto, nós vamos tentar eliminar essa emenda através da inconstitucionalidade. Os representantes do setor cultural, produtores, músicos, cineastas, eles reclamam que quem tem que definir essas diretrizes são os próprios estados, os municípios e as pessoas que estão trabalhando nesse setor. É nesse sentido, então, senador? Por isso que nós temos dito, e está lá no próprio projeto de lei inicial, da minha autoria, de que, vamos dizer, os setores devem ter acesso através de um edital. E lá já diz claramente como o fundo é dividido. É dividido, por exemplo, para financiamento do audiovisual, para a cultura de um modo geral, para, vamos dizer, reconstrução ou construção de salas ambientais de apresentação de cultura, que seja teatro, centro cultural, e mesmo aplicar em projetos de preparação de formadores de cultura, como cursos, etc, etc. Então, no projeto já diz para onde vai. E quem vai organizar e baixar uma portaria para que estes setores tenham acesso é o próprio ente federativo, quer seja o município, quer seja o Estado. O fundamental é que nós vamos aprovar uma lei muito importante para o setor cultural. E veja bem, nós vamos aproveitar, inclusive amanhã, aí a TV Senado está convidada para cobrir amanhã a presença dos artistas, amanhã, que eles vêm aqui com uma outra pauta, que é a questão dos agrotóxicos, né? Então, como vêm artistas renomados e importantes, nós vamos aproveitar para que o presidente da casa, o senador Rodrigo, possa anunciar que na próxima semana vai entrar em pauta este projeto tão importante para socorro de emergência à nossa cultura brasileira. Sobre essa questão da comunidade LGBTQIA+, o projeto ele prevê mecanismos de estímulo e participação, de estímulo da participação e do protagonismo de mulheres, negros, indígenas, povos tradicionais, pessoas com deficiência e também da comunidade LGBTQIA+. O que foi retirado na Câmara foi apenas a comunidade LGBTQIA+, e por quê, senador? Exatamente por isso, porque a visão fundamentalista de algumas religiões. Então, nós não estamos fazendo nenhuma discriminação com raça, questão de gênero, questão de religião, porque tem que tirar essa questão. Então, nós vamos repor aqui no Senado Federal. As negociações estão avançadas? São avançadas e nós temos um relator muito diligente, muito ligado à cultura, que com certeza vamos lograr essa aprovação. Senador, na Câmara, o relator, deputado José Guimarães, disse que ele acatou essas emendas que foram apresentadas por deputados governistas para permitir que a matéria fosse mais facilmente aprovada. Aqui no Senado, pelo que o senhor está dizendo, deve ser diferente. Se a matéria for aprovada rejeitando essas modificações na Câmara, há riscos de veto, senador? Não, porque nós aprovamos aqui, dada a experiência que a conversa com todos os senadores, nós aprovamos fortemente, com uma votação muito forte, de 68 a 5. Eu pretendo manter essa votação para poder exatamente chegar na mão do presidente com essa força do Senado Federal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa homenagem que foi feita ao humorista Paulo Gustavo, dando o nome desse projeto, o nome dele. Não, isso naturalmente que é para homenagear os grandes artistas, a grande cultura, e coincidiu que no período aqui do debate, esse grande artista morreu de Covid, inclusive. Então, como era um projeto de socorro, não só à cultura do nosso país, mas também aos grandes artistas que lutavam e que lutam pela democracia, pelas questões de inclusão social e pela força da cultura na representação de um povo, da luta de um povo, e o Paulo Gustavo, ele representava isso dentro da cultura. Por isso que nós homenageamos, dando à lei, o nome de Paulo Gustavo. Senador, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço e vamos mobilizar para a gente aprovar essa lei tão importante para a cultura do nosso país.
E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.